Shalom, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês a concepção cosmológica que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, apresentam para nós. O barulho da moto aqui, mas vamos lá. Cosmologia hebraica. Essa é a antiga concepção do universo, segundo o povo hebreu. O grande abismo, Sheol, a Terra, o círculo da Terra, como se fosse um disco, Sol e Lua, estrelas dentro do firmamento, waters above the firmament, águas acima do firmamento, céu dos céus e a morada de Deus. Muitos teólogos, líderes, muitas pessoas cristãs dizem que não, a Bíblia não fala nada de terra plana. E tem uns que até admitem, a Bíblia fala que a terra é plana, mas isso era uma concepção deles, era um entendimento deles, um entendimento limitado do observador, do referencial, da perspectiva do observador. Mas aí eu levanto dois questionamentos. Se tudo, por exemplo, eles gostam de dizer que aquela passagem de Josué 10:13, quando fala que o Sol e Lua pararam, era da perspectiva de Josué. Beleza. Mas se tudo era do referencial, da perspectiva do observador, como é que eles sabiam que existiam águas acima do firmamento, se não dá para ver? E como é que eles sabiam que o firmamento era sólido como um espelho fundido? Era uma estrutura sólida, porque o firmamento no hebraico vem de rakia, que é estrutura sólida, algo firme, batido. E como é que eles sabiam de tudo isso, se eles não têm acesso? É contraditório, né? Mas enfim. Eu queria dizer para essas pessoas a passagem aqui de Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos o quê? Ensinar, de forma que, por meio da perseverança e de bom ânimo, procedente das Escrituras, mantemos a nossa esperança. Tudo, meus irmãos, o que foi escrito anteriormente pelos hebreus, pelos apóstolos, enfim, tudo que está na Bíblia, foi escrito para nos ensinar. Toda a Escritura é divinamente inspirada para instruir, para redarguir, para ensinar e para orientar. Então, meus irmãos, vamos aqui à cosmologia bíblica. A concepção da Terra, o formato da Terra, como é a estrutura da Terra, do universo, na concepção bíblica. A cosmologia bíblica é uma teoria cosmológica que pode ser reconstituída a partir das informações ali na Bíblia sobre o cosmos como uma entidade organizada e estruturada, porque nada veio por acaso, nada veio por Big Bang, evolução, nada disso, como diz o darwinismo, incluído sua origem, ordem, significado e destino do universo. Aqui, goste você ou não, concordando você ou não, é isso que a Bíblia fala, meus irmãos. Águas acima do firmamento, a cúpula aqui, Sol e Lua dentro do firmamento, uma terra plana, estacionária e o grande abismo. Você gostando ou não, é isso que a Bíblia fala. Eu não tenho culpa, entende? É isso que a Bíblia relata, é o que Gênesis 1 relata. Vai dizer que Gênesis 1 é metafórico, é metáfora, poético? Por favor, né, meus irmãos? Então vamos aqui, continuando. Oceano cósmico. Um oceano cósmico ou rio celeste é um motivo mitológico. Detalhe, toda mitologia, toda lenda tem um fundo de verdade. Todas as antigas civilizações retratavam uma terra plana, estacionária e revestida por uma cúpula ou por um domo, por um firmamento, como uma tigela emborcada. Essas mesmas civilizações também relatavam que houve um dilúvio mundial, que foi uma ira, um juízo de um deus ou de deuses, dependendo da cultura, das crenças. Independente, meus irmãos, se é uma crença politeísta, se é monoteísta, a gente tem que entender que é o mesmo referencial. Tudo vai ser referencial da Bíblia. Terra plana, estacionária, revestida por uma cúpula e um dilúvio que aconteceu lá em Gênesis. Enfim, esse oceano cósmico é encontrado em muitas culturas e civilizações antigas, representando o mundo ou cosmos envolvidos por águas primordiais. Preste atenção aqui. Águas primordiais. O que é que isso se lembra a você? Vamos lá. Gênesis 1, 6, 7. Detalhe, águas primordiais. Depois disse o Criador, depois disse Deus, o Altíssimo, haja entre as águas um firmamento que separe águas de quê? De águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi.
É como eu estou dizendo, o firmamento é uma estrutura sólida que separa as águas primordiais que estão acima da nossa visão, né, que a gente não tem acesso, das águas abaixo, que é o oceano, os oceanos que a gente tem aqui. Deus fez assim, Deus é perfeito, meus irmãos. E Ele fez tudo de maneira organizada, sabe? E assim, eu percebo que muita gente quer encaixar heliocentrismo, evolução, Big Bang na Bíblia. O Big Bang, eles gostam muito de se apegar ao haja luz de Gênesis 1:1. É justo, mas eles ignoram completamente o versículo 6 e 7, quando fala do firmamento e das águas primordiais. E isso é a base de tudo. E vamos a mais à frente. As civilizações antigas não eram manipuladas. Aqui, ó. Egito, não está focando muito aí, mas eu vou dizer o que está escrito aí. Egípcio, hebreus, nórdicos, vikings, celtas, todos diziam que a terra era um plano, estava parada e coberta por uma cúpula e águas acima do firmamento. E a versão atual da NASA, o globinho, né? A terra globo, outros dizem que é geóide, enfim, uma terra globo esférica. Mas não era isso que nem a Bíblia, nem as antigas civilizações falavam. Mas essa concepção era uma concepção arcaica. Mas querendo você ou não, meu irmão, a Bíblia foi escrita com essa cosmovisão. Em Romanos 15:4 fala o quê? Tudo que foi escrito antigamente é para o nosso ensino, ou seja, é um ensinamento puro, divino. Deus não ia dar uma visão da terra mentirosa para os seus profetas, para os seus heróis da fé, para os apóstolos, sabe? Ele não ia passar. Eu vejo que muita gente hoje em dia quer harmonizar o cientificismo. O que é cientificismo? É colocar o que a ciência fala e diz e promove como verdade absoluta, acima de qualquer religião, de crença, de tudo, de cultura, de tudo. E isso é muito errado, meus irmãos, porque a gente não pode dizer uma coisa que a Bíblia não diz, sabe? E a Bíblia não diz sobre nada disso aqui. Uma bola, uma terra globo, não diz. Basta você ler Gênesis 1, que você vai ver. É a sua interpretação. Eu quero ver se você vai ter outra interpretação, além de uma terra plana, estacionária e revestida por uma cúpula. E preste atenção muito bem no versículo 6 e 7 de Gênesis 1, tá bom? Salmos... Deixa eu tirar esse anúncio aqui. Salmos 148, versículo 4. Louvai-o, os céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Sobre é o quê? Acima. Para quem sabe de português sabe disso. Sobre. Acima do firmamento. As águas primordiais, que a gente não tem acesso. E aqui, meus irmãos, a passagem que uma das minhas favoritas, para mim é a que deixa mais escancarada a forma da terra que a Bíblia diz. Jó 38:14. A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete. Aqui o sinete. E aqui, o barro, e aqui o sinete. E assim fica o barro sob o trabalho do sinete. Não tem formato esférico, tem um formato circular, um formato plano. E Deus compara a terra com isso. Você acha que Deus estaria fazendo essa comparação por acaso, de brincadeira? Mas é uma metáfora. Jó é poético, o livro de Jó é poético. Tudo bem, você pode considerar essa passagem como uma metáfora, mas preste bem atenção. Ele diz, a terra toma forma como... Para quem sabe português, sabe que isso é um comparativo de igualdade. Ele está comparando, ele está dizendo, Jó, a terra tem a forma como o barro sob o sinete. O que isso significa? E outra, era a concepção que eles tinham. Mas isso é o próprio Criador, isso é o próprio Altíssimo falando para Jó. E anteriormente, no mesmo capítulo, ele fala, onde estavas tu quando eu fundei os alicerces da terra? Me dizes se tem sabedoria. A terra, além de ser sustentada pelas águas, pelo grande abismo, ela é sustentada por colunas, que eu entendo que estão ligadas ao eletromagnetismo. Eu não sou nem de longe assim especialista na área científica desse assunto. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para explicar sobre esse assunto na área científica. Mas, enfim,
Eu estou mostrando para vocês a visão bíblica da Terra plana. Porque assim, meus irmãos, Terra plana em si, terraplanismo, são nomes muito chulos, muito vazios, sabe? O nome certo de fato é o quê? Cosmologia bíblica ou cosmologia hebraica, tá? Porque assim, Terra plana é um termo muito vazio, entende? A Terra é plana, sim, a Terra é plana. Mas o nome certo é cosmologia bíblica ou cosmologia hebraica. Então, voltando aqui, meus irmãos, é Deus dizendo aqui, ó, a terra toma forma como o barro sobre o sinete. Meus irmãos, não tem pra onde correr, sabe? É isso e acabou, cara. Não tem, cara. Eu não tenho culpa, sabe? É isso que a Bíblia diz. E outra, os testes empíricos científicos, empíricos. O que são testes empíricos científicos? São coisas científicas que você pode reproduzir na prática, em laboratórios, entendeu? Por exemplo, você não tem nenhuma prova empírica da gravidade, mas a gravidade é que sustenta o modelo do globo. O modelo do globo, quais são as duas coisas principais deles? Curvatura, eu não posso dizer que eu vivo numa bola sem ter curvatura, e gravidade. E até hoje não se provou a teoria da gravidade. Nem Newton, Isaac Newton, que era um ocultista, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto, e Einstein, que colocou a teoria da relatividade, né? Mas que só foi para dar aquele arrumadinho, mas até hoje não teve nenhuma prova empírica da gravidade. O que existe é força eletromagnética. Tudo é a base de energia, sabe? E os testes empíricos corroboram com o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, você vê água fazendo curva, você não vê. Você vê que a água, quando está em repouso, quando não tem nenhuma força externa manipulando ela está sempre o quê? Plana e nivelada, tá? Qualquer coisa, uma garrafa, um rio, um mar, uma água numa tampa, um copo, enfim, ela está sempre plana e nivelada, tá? E no modelo do globo ela faz uma curva surreal, segundo a gravidade, né? Mas enfim, não vou entrar nesse caso. E outra, o que as pessoas gostam de dizer para dizer que a Terra é um globo na Bíblia é Jó 26, que diz que ele estende o norte sobre o vazio e suspende a Terra sobre o nada. A gente tem que entender de onde dizer que esse nada é a matéria escura, né? Como o modelo do globo diz, é o espaço sideral, que é a gravidade. A Terra é segurada pela gravidade, é sustentada pela gravidade. Mas, se você for no hebraico do original, você vai ver que esse nada é tohu. E o que significa tohu? Caos, nada, abismo. E é exatamente que diz aqui, ó. The Great Deep, o grande abismo. A Terra é sustentada pelo grande abismo, pelas águas abissais, tá? E assim, no dilúvio, se você sabe da cosmologia certa, correta, que a Bíblia narra, que a Bíblia relata, você vai ver o que aconteceu, como foi o dilúvio. As águas acima do firmamento caíram, romperam-se as janelas do céu, abriram as comportas do céu. Essas águas primordiais desceram e romperam-se as fendas do grande abismo. E assim ocorreu o dilúvio. No modelo do globo, os criacionistas do design inteligente, eles fazem um malabarismo todo para dizer o que aconteceu. E no final, não explicam nada. Mas se você entende a cosmologia hebraica, você vai entender que o que aconteceu é o quê? As águas primordiais caíram e as fendas do grande abismo romperam-se, tornando uma inundação mundial. Simples assim, a Bíblia relata isso. Vamos lá. Enfim, Jó 38,14, a terra toma forma sobre o trabalho do sinete, como o trabalho do sinete, né? Outra passagem que as pessoas gostam de dizer que, Isaías 40:22 está lá, que ele está sentado sobre o globo da terra. Eles gostam de dizer isso. Eles desconsideram todas as outras passagens que mencionam uma terra plana, estacionária, coberta por uma cúpula e focam só nesse, com uma tradução moderna e errônea. Porque se você for nas traduções anteriores, vai dizer assim, King James, que é uma das melhores traduções. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da quê? Da cúpula da terra. Cúpula, abóboda, enfim, como você queira chamar. O firmamento da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus
como cortina e os desenrola como um tenda para neles morar. Interessante, né? Essa analogia de novo que o Criador está fazendo, que Isaías em si faz, né? Mas enfim, teve inspiração do Eterno, que ele compara os céus, ou seja, o firmamento, a cúpula, a abóboda, como uma cortina que cobre toda a terra e os seus habitantes. Como é que isso vai se encaixar num globo? Outra tradução aqui, João Ferreira de Almeida. Esse círculo tá errado, tá? Mas é mais certo do que globo. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ah, círculo aí, tá vendo, João? Vai dizer que tá círculo aí. Então é uma bola, é uma esfera, é um globo. Meus amigos, a gente precisa dar uma aula básica de matemática. E olha que eu nem sou bom de matemática, mas vamos lá. O que é um círculo? Círculo, por sua vez, é uma figura geométrica plana, que é definido da seguinte maneira. Círculo é um conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Círculo, meus irmãos, é diferente de esfera, tá? Esfera é uma figura tridimensional. Já o círculo é uma figura bidimensional. Quando a Bíblia fala dos 4 cantos da terra, está se referindo a isso, é como se fosse uma pizza. Um canto aqui, um canto aqui, um canto aqui e um canto aqui. Num modelo do globo, numa esfera, você não tem cantos. Mas num círculo perfeito, você tem perfeitamente 4 cantos, tá? E círculo é totalmente de esfera. A Terra é redonda no sentido de círculo, não de esfera. Entendeu? E aqui fala. E essa tradução é melhor. Cúpula tem uma mais antiga ainda que fala o quê? Acima do disco terrestre. O que isso significa? É a minha interpretação ou o que a Bíblia relata? Meus irmãos, assim, eu sei que é difícil querer concordar com isso de primeira vista, porque assim, a gente foi ensinado desde a vida toda, desde pequeno, a gente foi doutrinado que a gente veio por acaso, veio de uma explosão cósmica, a Terra é um globo, tá? Gravidade, a gente veio do macaco, mas enfim, questione, sabe? E a gente, assim, tem que ser coerente com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia fala. Se você diz que crê na Bíblia, diz que a Bíblia é sagrada, é inerrante, por que você não acredita em tudo que a Bíblia está dizendo? Por que você relativiza? Sabe? Assim, a gente tem que ser coerente. E a gente não pode tentar harmonizar, sabe? A gente tem que defender a verdade. Por mais que a gente vá contra a correnteza, a gente vá contra a maré, sabe? Não é porque a maioria hoje defende o modelo que ele tá certo, entende? Mas enfim, vamos prosseguir. E outra, em Amós 9,6 fala da abóboda, que a abóboda cobre a terra. Mas enfim, Hebrew Cosmology, cosmologia hebraica. A cosmologia hebraica é a visão antiga do universo como uma terra plana em forma de disco flutuando na água. Meus irmãos, é só vocês estudarem, é só vocês lerem a Bíblia, é só vocês pesquisarem, que vocês vão encontrar a verdade. Uma terra plana em forma de disco flutuando na água, com o céu acima e o submundo abaixo. Ele também inclui a ideia de um cosmos de 3 camadas. A Terra é plana e tem forma de disco. Terra flutua, subsiste, está fixada na água. Os humanos vivem na Terra durante a vida e no submundo após a morte. Enfim, vai falar tudo que a Bíblia fala lá. Cosmologia bíblica, inclui muitas referências à visão antiga do cosmos, enfim. É isso, meus irmãos. Não é interpretação. É o que a Bíblia relata. Ponto final. Você pode dizer, é uma concepção que eles tinham, um entendimento que eles tinham da perspectiva do observador. Mas eu repito o mesmo questionamento. Vou rebater de novo. Se tudo é do referencial do observador, como é que eles sabiam que tinham águas acima do firmamento, se não dá para ver? Se a gente não tem acesso. Como é que eles sabiam que o firmamento era sólido, era algo firme? Como é que eles sabiam? É contraditório, sabe? E a passagem, meus irmãos, que eu quero... É a minha favorita em si e até é uma indireta, é um tapa sem mão, que eu considero, que eu entendo que é um tapa sem mão para esses doutores, para esses teólogos, para esses cientistas, para esses ocultistas, para esses professores de física, matemática, que lutam com unhas e dentes contra esse modelo. Eu vou falar para vocês, 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade,
existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. E aí, o que anteriormente diz? A cosmologia hebraica e a visão antiga do universo como uma terra plana em forma de disco, o quê? É o quê? Flutuando na água. Flutuando na água. Fixada na água. Boiando, enfim. Ela existe, ela é sustentada por causa da água e por colunas, por pilares, por fundamentos que estão ligados ao eletromagnetismo, tá? Não é gravidade. Vocês, cientistas, vocês, professores de física e matemática, vocês, teólogos, que relativizam a palavra de Deus, a palavra do Criador, vocês voluntariamente ignoram isso, tá? Vocês sabem o que a Bíblia diz, no fundo vocês sabem, mas vocês ignoram porque vocês querem, para agradar tudo, para agradar todos, para agradar teu, tá? Vocês sabem, mas vocês ignoram porque vocês querem. É isso. E meus irmãos, segundo a ciência, né, segundo a pseudociência, estamos assim, ó. Todos os planetas em volta do Sol, em torno do Sol. A Terra girando no seu eixo de rotação por 1.666 km por hora, 666. Alusão ao número da besta, será? E aqui, ó. Todos os planetas, Terra, Saturno, Júpiter, Netuno, todos em torno do Sol. O Deus Sol, Amon-Ra, Mitra, Meretzeg, Adramelech. Heliocentrismo, meus irmãos, é paganismo, tá? É um sistema, é um modelo pagão criado por humanos, tá? Como eu estou dizendo, antigamente, as antigas civilizações, né, acreditavam no modelo certo. Mas com o passar do tempo, com a entrada de sociedades secretas, com a entrada de filósofos grego-pagão-romanos, isso foi se perdendo, essa visão pura, tá? Ptolomeu defendia o geocentrismo ainda, mas assim, dizia já que a Terra era uma esfera. Aí depois Nicolau Copérnico, né, criou esse modelo satânico aí que vocês estão vendo aí em torno do Sol, Deus Sol, né? E assim, é um modelo que é ensinado nos modelos acadêmicos de ensino. E assim, meus irmãos, a gente tem que buscar a verdade, sabe? Independente se vai confrontar crenças, se vai confrontar valores, tá? Mas o que tem que prevalecer é a palavra de Deus, tá? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá? E assim, isso aqui não traz salvação, tá? Não é porque você sabe da Terra plana que a Terra é plana, que você vai ser salvo, não é nada disso. Mas sim, contribui, mesmo que indiretamente, na sua salvação. Por quê? Porque você sabe que está aqui por um propósito, não veio do acaso. Você sabe que está aqui por um propósito, por um dever, por uma missão. Você está no reino fechado e Deus quer te testar, sabe? Para voltar para casa, porque já entra outro tema que eu não vou abordar aqui. Nós estamos pagando uma sentença, tá? E enfim, meus irmãos, é isso aí. Busque a verdade a todo custo. Independente, vocês vão ser julgados, vão ser perseguidos, vão ser afrontados, vão ser combatidos, vão ser rebatidos, enfim. Mas não neguem a verdade, não neguem a palavra do Criador, que é acima de tudo. A única verdade é a de Deus, o resto, balela, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, pela contribuição, e fiquem na paz de Deus.